Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todos que se fazem presente aí na galeria. Quero agradecer, a todos que fazem parte aqui da cozinha. Confesso, quero cumprimentar a nossa colega Natália, que toda vez se não cumprimentar e dar aquela chamadinha. Em nome da Natália, quero cumprimentar todas as mulheres que se fazem presente aqui no plenário, Confesso aos colegas que eu nem vinha hoje à tribuna, mas com a fala do colega Paulo, rapidamente me despertou a vir a essa casa para defender aquilo que eu coloquei aqui nessa casa na última sessão, que foi a administração do hospital passando para o município. Quando o colega Paulo traz a essa casa números de gastos, onde o colega citou aí, que é mais de R$1.700.000 mensal que o hospital tem. E o que me deixa mais triste e o que me deixa mais olhar para essa fala do colega é quando eu vejo aí uma gestão 30 anos administrando. Eu nunca vi uma empresa segurar 30 anos no prejuízo. Eu nunca vi. Então, se existe prejuízo, 30 anos já tinha quebrado e se apartar, que não tinha solda no mundo que emendasse. E o que é que eu trouxe aqui nessa casa? Eu trouxe e repito a dizer, nós tira pela UPA. Quem é que toma de conta da UPA? É o município. É o município que toma conta da UPA. E lá falta médico? Lá não falta médico. Então, o que eu trouxe aqui para essa casa, e torno a dizer, é que eu vejo uma mal administração no Hospital de Russas, onde o qual as pessoas não estão generalizando todos os profissionais daquela casa, mas que quem tem que tomar providência é o município. Não é grupo de pessoas aonde nós aqui mandamos. Nós temos um poder legislativo e o sábado tem um poder executivo, não poder ordenar. Ele recebe a verba e passa para o hospital. E por que não o município não administrar? Isso é que deixa a minha indignação aqui. O município, ele tem sim potencial de administrar, Paulo. Porque os recursos vêm para o município e se for um bom gestor, ele não vai deixar faltar médico. Porque tem dinheiro para pagar os médicos. Por que é que eu solicitei? O prefeito ele pode solicitar oficialmente ao Estado a municipalização da unidade, acionar o Ministério Público para apurar problemas, levar a discussão à comissão, propor um convênio para que o município assuma a gestão. Para o caso específico do Hospital de Russas, uma fala. E outra coisa que eu quero dizer, colega. Hoje, se você chegar naquele hospital, colega Ranulfo sabe, Vossa Excelência sabe que mora mesmo em frente ao hospital. Hoje, as pessoas estão sofrendo amargamente. E quem é que tem que tomar a solução? É aquele grupo de pessoas. Respeito muito o doutor Bonfim, doutor Paulo, a Guida, mas infelizmente nós, como representantes do povo, nós temos que tomar uma atitude. Nós estamos vendo o nosso povo morrer amigo lá no hospital. Nós estamos vendo o nosso povo passar 30 dias para receber uma consulta ou uma cirurgia em Fortaleza. E aqui nesse regional, onde o qual tem 5 alas, e só funciona 2. E o povo aqui no hospital morrendo à míngua. Então o que é que eu posso fazer como vereador, colega Paulo? O que é que eu posso fazer? Defender o povo, dar opção. E a opção que tem é o município tomar de conta. Já que administra uma UPA com qualidade, assim como diz, também pode administrar um hospital. Agora, eles não soltam o osso por quê? Não solta por quê? Porque uma empresa, eu não acredito que só por bondade não é. Só por bondade não é.
Já há mais de 30 anos que esse hospital é administrado por outras pessoas. E eu aconselho ao prefeito que está aí, Sávio Gugel, e ao outro que vier que pegue o hospital. Porque se ele quer fazer o bem para a população, se ele quer tirar as pessoas ali do sofrimento, ele coloca a organização. Isso foi dito aqui nessa casa pelo vereador Alisson Paiva. E eu entendo as colocações de Vossa Excelência, Paulo, quando você coloca números de gasto aqui. Mas você sabe muito bem, e todos os colegas vereadores sabem aqui, a dificuldade. A administração ali é péssima. É de má qualidade. Você vai perguntar onde é que está o paciente, qual a regulação está. As enfermeiras, é uma cara mais horrível do mundo para o vereador. Não sabe responder o vereador direito. Porque eu estou a dizer, nós não estamos ali para pedir favor de ninguém. É um dinheiro meu, seu, de qualquer um que está aqui, que paga os impostos. Agora, eu não admito um grupo de pessoas administrar um hospital sem nós poder opinar. Então seria uma boa saída para o prefeito, para crescer. Eu sei a administração e a vontade que o Sávio tem. Eu conversei com ele semana passada. Eu disse, Sávio, tome de conta daquele hospital. Já que você é tão bom na infraestrutura, vamos mudar esse cenário, vamos mudar para a saúde. Vamos colocar nossas russas em primeiro lugar na saúde. Mas nós só conseguimos colocar isso tendo uma parceria, colega Ralúcio, do prefeito Sávio com o governo do estado. O senhor me permite uma parte aí? Permito, colega. Colega, cara, eu sei que você não entende, mas eu vou dizer para você. A culpa do hospital, uma pessoa esperar 20, 30 dias ali no hospital, não é culpa do hospital, não. É culpa do hospital que manda a vaga. Hoje o regional está superlotado, certo? E o hospital só pode mandar para lá se o regional mandar pegar. O hospital não tem culpa, meu amigo, certo? Eu tiro assim o chapéu do doutor Bonfim, doutor Paulo, aquele pessoal que tenta levar o hospital do jeito que é para ser. Que, ó, lá tem pediatria, lá tem obstetra, lá tem clínico geral, às vezes tem 2 lá no clínico, tem traumatologia. Meu amigo, pode inventar dinheiro para a saúde que não vai suprir as necessidades. Agora, o negócio de vagas lá no hospital, no regional, só manda se tiver a vaga lá no regional. E lá no regional, HGF, JF, estão sublotados os hospitais de Fortaleza, colega. Caso você não saiba disso, é desse jeito. Não querendo afrontar com o senhor, mas eu quero explicar porque eu conheço da área. Tá bom? Vossa Excelência, colega Ralúcio, em nenhum momento aqui eu estou colocando culpa no prefeito e estou colocando uma certa parte de culpa no hospital. Mas 90% a minha fala aqui é em cima do Estado, colega. Se Vossa Excelência observar a minha fala bem direitinho aqui nessa casa, a minha fala aqui é em cima do Estado. Aonde eu falo que o regional hoje, se você for para o regional, se você andar o regional todinho hoje, o Vale do Jaguaribe, você vê que tem 3 alas desocupadas. Faltando médico, podendo desabafar e tirar essas pessoas que estão aí há 30 dias dentro de um hospital. A minha indignação aqui não é com o prefeito Sávio. A minha indignação aqui é uma parcela de irresponsabilidade do hospital e a maior parcela de irresponsabilidade é desse governo desumano que está aqui administrando esse Ceará. É esse governo desumano que está administrando nosso país, que está engolindo a nossa saúde por água abaixo. Aonde o qual esse pingo d'água no oceano, que é esse vereador que está aqui representando o povo de Russas, vem falar. Eu sei que não vai intervir em nada, porque eu sou apenas um simples vereador, mas que entre na cabeça de cada vereador aqui, de cada pessoa que estão me assistindo em casa. A culpa, 10% é do hospital e 90% é do governo que aí está. Por que fizeram regional? É que nem eu falo. Tá a coisa mais linda do mundo.
Você passa em frente do regional, que é para Morada Nova, é uma lindeza. Mas você bote um paciente nosso, colega Railus, para lá para tu ver. Para você ver como eles recusam na mesma hora. E cadê o dinheiro da nossa saúde? Eu falo aqui como uma voz do ser humano, não só como vereador. Eu falo como um cidadão, pagador de imposto. Então eu irei defender. Em nenhum momento aqui eu botei 100% no hospital. Eu botei um parênteses e disse que o hospital não tem uma boa administração. Doutor Paulo já era para estar aposentado faz tempo. Eu falo isso claramente, eu falo isso para ele. Um homem daquele não tem mais possibilidade de consultar ninguém. Eu digo aqui em tribuna, porque já passou do tempo, tem que fazer uma reciclagem. Nós temos que colocar doutores novos, pessoas com vontade de trabalhar. Eu cheguei no hospital, deixa eu dar um tempinho aí, colega. Eu cheguei no hospital para perguntar quem era o hospital que estava atendendo aquela mulher que estava infartando. Quem era o doutor que estava atendendo aquela mulher que estava infartando? Você sabe onde é que estava o médico, colega João Paulo? O médico estava lá na cirurgia. E só tem um médico. E aí, o cara infartando? Então, existe coisas que às vezes só número, colega Paulo Santiago, não entra na minha cabeça. Eu não estou aqui para ouvir só número, eu estou aqui para ver a solução do problema. E a nossa saúde está indo por água abaixo, está na UTI, por causa desse governo desumano que está aí. Eu não estou aqui para fazer politicagem em tribuna, eu estou aqui para defender o povo de Russas. Assim como Vossa Excelência defende, assim como cada vereador aqui defende, a Natália defende as mulheres de Russa, Vossa Excelência defende as coisas aqui do prefeito nessa casa, eu defendo o meu povo de Russa. E eu estarei sempre pronto, de colete, preparado para defender a saúde. Agora, não é admissível Vossa Excelência chegar aqui e dizer que o município não tem capacidade de administrar um hospital. Como é que não tem condições de administrar um hospital? Se vem a verba passada pelo município, o município sabe todo o dinheiro que entra, passa para o hospital, aí tem um prejuízo de 200 mil reais todo mês. Some aí 30 anos. Então a dívida devia estar aí em bilhões. É isso que eu quero falar, Vossa Excelência. É isso que eu quero deixar o meu ponto aqui, colega Railus. E lhe digo mais, se nós não tomarmos a providência aqui, nessa casa, e lutar pelo nosso povo de Russas, principalmente na saúde, ficar só empurrando com a barriga, dizendo que está mais ou menos, que o problema é do hospital, que o problema não é dos médicos, que isso tudo é um conjunto, onde o qual nós temos que elaborar projetos aqui nessa casa e fiscalizar. Isso é que nós temos que fazer aqui nessa casa. É fiscalizar, é falar onde é que está o erro. Eu não engulo nada calado. Não estou falando aqui mal da gestão, eu estou dando prioridade para ela assumir um hospital. E eu garanto, com a competência que todos os médicos têm, e o dinheiro que vem, dá para pagar sim os médicos no valor. Agora, se for uma má administração, aí não paga mesmo não. Se quiser botar dinheiro no bolso, aí não consegue pagar o piso do médico mesmo não. Como Vossa Excelência Paulo falou aqui, que o município não consegue pagar. Se Vossa Excelência quiser a parte, pode pegar, Paulo, que eu sei que você está querendo falar. Eu queria que Vossa Excelência me permitisse a partilhá-lo. Colega Alisson, as colocações que eu fiz, tá, foram bem assim, embasadas no que a gente vê acontecer. Se eu estou te falando que um plantão de um médico no Regional é 4.500, em Fortaleza tem até de 7 mil. O hospital aqui em Russas consegue pagar 2.500. Na hora que disser o município, o hospital é municipal, esses médicos não vêm trabalhar mais por 2.500, não. Eles vêm por conta do tempo que eles já têm trabalhando no hospital, o entrosamento que eles têm com a gestão do hospital. E outra coisa, colega, o poder público não é uma organização não governamental. Aquilo é uma associação, uma organização não governamental. O município não pode chegar e desapropriar ele, agora vai ser meu, não. Não é assim. Aquele hospital, ele é gerido pelo Ministério da Saúde,
e o Estado repassa uma parte de recursos para pagar os médicos do Hospital Polo, porque o hospital presta um serviço para o Estado. O serviço que o hospital presta para o município é aquele serviço de urgência e emergência, que o município, inclusive, está colaborando com R$ 73 mil. Não é assim, eu vejo que Vossa Excelência está estadualizando a coisa, claramente estadualizando. Eu até sugiro a Vossa Excelência, como está próximo de um dos candidatos ao governo do Estado, que o ex-governador Ciro Gomes, que luta hoje para voltar ao governo do Estado do Ceará, que ele deixe de falar só em bandido, comece a falar em saúde e educação, porque ele não fala hora nenhuma. E Vossa Excelência totalmente dedicado, é bom passar esse bizu para os assessores do Ciro, para ele passar a falar em saúde, para que as pessoas comecem a entender que ele vai atuar nessa área de saúde, porque ninguém vê. Colega Paulo, se tem uma coisa que quando eu fui conversar com o pré-candidato Ciro Gomes, lá em Fortaleza, eu conversei duas coisas com ele. Eu conversei, uma coisa foi sobre o nosso camarão, e a outra coisa é uma pauta que eu sempre bato aqui nessa casa, que eu estou acabando de falar. O que Vossa Excelência falou aí, justamente, eu já passei. Até para o assessor dele, para a Emília Pessoa, que vai ser a minha deputada estadual, que, se Deus permitir, eu caminharei junto com ela. Eu disse que realmente tem que ter mudança. E se não tiver mudança, eu sou homem suficiente. Eu tenho mais 2 anos para mandar aqui nessa casa, no meu poder. E se ele for eleito governador, se for, eu tenho 2 anos aqui para cobrar da mesma forma. Eu só não admito aceitar uma situação dessa que aí está. E entendendo que o hospital, ela é uma associação, mas que o que eu estou dizendo para o prefeito Sávio nesse momento, olhe para mim aqui. Sávio, com a amizade que Vossa Excelência tem ao Estado, entre em acordo para que o Russas possa administrar. Porque eu tenho certeza que quando o município começar a administrar, vai ter condições de aumentar o salário do médico e o médico vai trabalhar mais satisfeito. Um médico ganhando R$ 2.500 por plantão, qual é o médico que vai trabalhar satisfeito? Eu sei por que é que eles ficam satisfeitos. Eu sei por que é que eles aguentam a peteca lá dentro. Paulo, só menino para não ver. Só menino para não ver. Você vai dizer para mim que um médico ganha R$ 2.500 e está satisfeito. Agora, nós precisamos de uma gestão naquele hospital humanizada para que nossos pacientes saiam desse sofrimento. Pelo menos nos primeiros atendimentos. Era isso que eu vim falar aqui nessa casa. Mas eu torno a dizer, quero dizer para todo o povo de Russas, que aqui me escuta, esse simples e humilde vereador que está aqui na tribuna, eu sempre irei defender as minhas bandeiras com unhas e dentes, colega Natália. O meu pensamento é um só. Aceito críticas, aceito opiniões, mas o meu pensamento, colega Paulo, é esse aqui. Respeito o pensamento de Vossa Excelência, respeito o pensamento de cada parlamentar aqui dessa casa. Mas, em primeiro lugar, está o povo de Russas, sofrendo em uma saúde, aonde o qual todo culpado disso aí chama-se o Estado do Ceará, o governo do Estado que está deixando todas as cidades, não só Russas, na UTI. Porque tem como ter recurso. Primeiro é a saúde, cidadão. Um ser humano sem saúde, ele não consegue nem vir para a sessão de assistir. Ele não consegue nem sair de casa para gerar imposto para o governo. Mas eu quero deixar aqui minha fala, meus agradecimentos. Eu não ia usar a tribuna, não vim nem preparado para usar a tribuna, mas quando Vossa Excelência falou, eu, como vereador e representante do povo, eu tive a minha obrigação de vir nessa casa, falar e dar a minha resposta. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor concede uma parte? Concedo, senhor. Rapidinho, certo? Só falando um pouquinho aí do que o colega mencionou, né? Eu entendo a questão, né, partidária,
apesar de você não falar de partido, mas a gente acaba aqui entendendo. Mas eu queria fazer uma fala, não é nem questão apenas da questão partidária, mas um pouco que me incomodou nessa sessão, nessa sua fala, da questão do respeito aos profissionais, né, que estão ali naquele hospital, quando o senhor fala do Dr. Paulo, que tem uma grande referência, grande história na saúde aqui de Russas, né? Acho que mais de 50 anos que ele se dedica a isso. E eu acho que aqui, nesse momento, aqui na tribuna, nessa plenária, acho que a gente tem que ter, como a gente exige respeito, a gente também precisa de respeito, dar o respeito. Acho que o senhor faltou com respeito quando fala do profissionalismo do Dr. Paulo. Então, assim, só para a gente ficar aqui ciente dessa questão de pontuar a responsabilidade, a importância que o Dr. Paulo tem aqui na história da saúde de Russas, quando o senhor fala que ele não era para estar mais consultando, só para a gente refletir nessa questão de mencionar corretamente, quando a gente fala dos profissionais aqui que tiveram a sua contribuição na saúde, em qualquer cenário aqui do nosso município. Muito obrigado, viu, colega? Obrigado. Colega Natália, eu não desrespeitei ninguém aqui nessa casa. De maneira alguma. Se o meu tom de voz é desrespeitar alguém, então vou viver desrespeitando. O que eu falei aqui nessa casa é que ele precisa fazer uma reciclagem. E torno a dizer novamente, o plenário é soberano. O que eu estou dizendo aqui é que o Dr. Paulo já teve uma grande história. Para mim, no meu ponto de vista, ele tinha que fazer uma reciclagem e dar oportunidade a outras pessoas. Certo? Eu não desrespeitei em maneira alguma. Em maneira alguma. Eu ia até falar algumas coisas aqui que aconteceu durante a vida toda, mas já passei do meu tempo, vou deixar para outra oportunidade, de vários acontecimentos que eu tenho moral de falar aqui nessa tribuna, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou deixar para uma outra oportunidade, quando alguém pisar no meu calo, aí eu venho aqui, aí eu falo o que eu tenho para falar desse assunto, que ele precisa fazer uma reciclagem. Tá certo, colega? Mas eu não desrespeitei ninguém aqui nessa casa. Simplesmente eu dei minha opinião que ele precisava sim fazer uma reciclagem. Colega Alos, conceda uma parte. Eu entendi o que a Natália falou. No momento que você disse que ele não era para estar mais atendendo, você, ou talvez inconscientemente, você quis restringir a atuação médica dele. Então, assim, a partir desse momento, ela entendeu como uma falta de respeito. E é muito difícil administrar um hospital com esses números que o vereador Paulo falou aí, como você trabalhar no vermelho. É muito difícil de manter. É impossível? Não. É difícil? É. Temos que melhorar? Temos. Uma das coisas que o Paulo falou que eu achei interessante é que a gente pode aproveitar esse período para buscar dos nossos deputados recursos. Outra coisa interessante que o Paulo falou também, devido à proximidade que você tem com o pré-candidato, a gente começar a trabalhar a saúde, porque, olhando os dados do governo humano, vários hospitais começaram a atuar na oncologia, principalmente os hospitais regionais, o hospital universitário. Então, assim, cresceu muito. Lógico que com o crescimento da população, as demandas também vão crescendo. A gente não pode julgar como irresponsável o governo e dizer que não está sendo feito. A gente pode sim cobrar, como é o nosso dever, cobrar as melhorias para a população, mas sem querer apagar o que está sendo feito, sem querer destruir o que está sendo feito. Porque eu acompanho saúde, eu sei a dificuldade que muitos russanos tinham para ser atendido em Fortaleza e hoje são atendidos no hospital regional, na parte da oncologia. Quem sabe, quem faz essas viagens mais curtas, os vereadores que mandam gente para Fortaleza aqui, sabe como facilitou muito. Concordo que tem muita coisa para melhorar, mas nós não podemos apagar tudo que está sendo feito, colocando como se tudo tivesse de ruim a pior. Tem várias coisas que precisam ser mudadas, concordo com você, muitas melhorias que precisam ser feitas, mas nós não podemos apagar o que está sendo feito, nem tentar dizer que não está sendo feito. E sobre a questão do Dr. Paulo,
Eu entendi como a colega Natália, eu acredito que não foi a forma que você quis dizer, mas infelizmente ficou visualizado como se ele não tivesse mais condições de atender. Acredito que não tenha sido isso que você quis dizer, mas na forma que foi falado, deu essa interpretação, tá certo? Obrigado. Colega, rapaz, eu acho que já estão passando aí, já estão passando do tempo, mas eu, para finalizar, eu concordo, em cada, como eu falei, eu aceito o pensamento de cada vereador aqui, a opinião de cada vereador. Retorno a dizer, ele precisa fazer uma reciclagem. Uma reciclagem. Eu acho que isso aqui, eu acho que todo mundo tem vontade de dizer isso, só não tem a coragem. Só não tem a coragem. Agora eu tenho coragem de dizer aqui. Eu tenho. Se eu tivesse mais tempo nessa casa aqui, eu ia abrir agora um livro aqui e eu ia dizer várias coisas por que ele tem que fazer uma reciclagem. Não tenho nada contra o doutor Paulo, nunca me fez o mal. Eu só estou aqui nessa tribuna falando o que eu vejo com meus olhos, o que eu sinto. Eu não guardo para dentro de mim aquilo que não serve para mim. E volto a dizer novamente, eu não desrespeitei ninguém aqui nessa casa. Eu falei porque o plenário é soberano. E eu falo o que eu estou vendo. Desrespeitar se eu estivesse degredindo a imagem dele. O que eu falei era a vontade que todo o povo de Russa fala. Ele tem que fazer uma reciclagem. Isso aqui eu posso botar em ata e eu digo. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo horário aí. Desculpa a todos vocês. Mas em outra oportunidade nós debatemos. Acabamos de ouvir